Bem, estamos de volta com o Argumento. Agora vamos falar de cartório de registro civil. Está aqui conosco o cartorário Luiziel Guedes, que é o titular do segundo ofício do cartório de registro civil de Belém. Luiziel, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu, Mauro. Sempre uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui prestando esclarecimentos sobre os serviços Que dos bom, cartórios. você vai acabar com várias dúvidas, não? Você sabe que falar de cartório não é muito comum, né? A gente geralmente lembra do cartório quando alguém nos exige uma certidão, um documento, né? Verdade. Lembrar assim por diante. O cartório de registro civil, onde se registra os nascimentos, as mortes, os casamentos, né? Pela essa ordem, nascimento, casamento e morte. E morte, sim. Adoção, né? Adoção, registro de adoção, emancipações. A gente faz também as tutelas, as curatelas, as interdições. São feitos tudo no cartório do registro civil. É o primeiro documento de cidadania, né? Isso é muito importante, porque é um documento que, a partir desse, sim, que vão ser originados. E este é um documento hoje gratuito no Brasil. São gratuitos gratuito, a certidão de nascimento e a certidão de óbito. É isso? É gratuito, tanto o registro como a certidão de nascimento e óbito é universal para todos da sociedade, independe da classe social, econômica, financeira, universalizou e com justiça, um documento de cidadania precisaria que assim fosse. Houve um tempo que tivemos muita dificuldade, porque os cartórios eles já operavam em dificuldade, que é o registro civil, como se diz, é o primo pobre dos cartórios, mas hoje em dia nós temos uma compensaçãozinha mínima, mas que é dos próprios cartórios, que tem um fundo, cria um fundo do registro civil, para pagar uma taxazinha da manutenção da operacionalização desses cartórios. Bem, então o registro é gratuito, em alguns casos aqui tem o projeto do Bebê Cidadão, né? E aqui o Zeno Veloso, inclusive, elogiou o seu trabalho de continuidade na coisa. Me parece que o seu cartório tem um posto dentro da Santa Casa. O bebê, ao nascer, já recebe direto lá o registro na própria Santa Casa, não é isso? O cartório foi pioneiro, bem na verdade. Nós começamos com esse projeto, temos até hoje, em 5 maternidades que nós levantamos que tem o maior número de parto do SUS no nosso estado, que é a Santa Casa, a Maternidade do Povo, a Beneficente Portuguesa, o Hospital de Clínicas e a Ordem Terceira. Aí você poderia dizer, e os outros? Nós já tentamos botar em outros hospitais, mas, por exemplo, nós não cobramos nada. O cartório tem despesa em botar, mas precisa que o hospital... Dê pelo menos um espaço. Disponibilize o espaço, a manutenção do espaço, energia, para que a gente possa se instalar lá. Tem hospitais, às vezes, que ficam interessados, mas tem dificuldade do espaço. Alguns, até pela proximidade com os outros hospitais, eles podem caminhar, porque o posto da Santa Casa, por exemplo, ele não é exclusivo para os nascidos na Santa Casa. Qualquer um pode registrar. Isso precisa ser explicado. A gente vê cartório registro de imóvel. Então, dependendo do meu endereço, eu tenho que procurar o ofício tal, né? É só aquele cartório que eu posso registrar. No caso do registro civil, não tem nada a ver. Porque o caso do imóvel é uma questão de segurança para o proprietário do imóvel. O registro civil não, você registra ali, está registrado, tem validade nacional o seu registro, e os postos são justamente para facilitar. Então, mesmo que nasce num outro hospital, pode ir ao posto da Santa Casa e fazer o registro? Sem nenhum problema fazer o registro. Isso é muito comum ocorrer. E o mais curioso é que nós temos um levantamento que os nascidos na Santa Casa têm tido uma evasão muito grande. Nem todos que nascem lá têm tido o seu registro lá. Agora, por que isso, né? Falta de informação lá. O Pará, aliás, está entre os estados do Brasil que tem o maior índice de não registrados, não é isso? É verdade. Apesar de todo esse trabalho, isso ainda é muito grande. É a desinformação. É cultural também, a desinformação. O caso da Santa Casa, eu já tive vários encontros com a presidente da Santa Casa. Inclusive, pedi para que ela fizesse um trabalho de divulgação, colocasse estagiários de serviço social mesmo, dentro do cartório, levando até as mães a informação do posto, ou sendo facilitadora para esse registro. É um dos hospitais que tem o maior número de nascido vivo pelo SUS no estado do Pará, e é o hospital que tem maior evasão desse registro. As crianças continuam saindo de lá sem o registro de nascimento. Um número muito grande. Você tem uma ideia, eu apresentei essa semana o levantamento do mês passado, tem 40%.
É uma margem muito... 40% dos nascidos na Santa Casa. E nós disponibilizando um posto, um funcionário, toda a estrutura. E, Luiziel, me parece que agora vocês também do cartório já podem fazer o CPF, registro do CPF do bebê. Olha, Mauro, isso aí realmente é fantástico. Sem dúvida, desburocratiza tudo. Porque, para você ter uma ideia, o CPF... Hoje, para colocar no plano de saúde o bebê, há necessidade de CPF. CPF é um número de fiscalização tributária, mas é usado em tudo, em todos os comércios, em algumas escolas, plano de saúde, como você falou, e é muito importante para evitar a falsificação. Porque, imagina, você com uma certidão de nascimento, com homônimos, que é habitual ter homônimos, pessoas com o mesmo nome, já o CPF é um grande diferenciador. Primeiro, grande e único, talvez, junto com as digitais. E é um número nacional, exigido nacionalmente, e você pagava para tirar no posto da Receita, que seja... filas homéricas. Você pagava R$ 5,70, nós fazemos de graça. Na hora que você vai fazer o registro de nascimento, nós estamos desde o dia 1º de dezembro no Brasil, num projeto piloto, numa parceria dos cartórios de registro civil, que é a ARPEN, que nos representa, uma associação nossa com a Receita Federal. Começamos no Rio, São Paulo, em Belo Horizonte, e agora, em janeiro, nós estamos começando em Belém. Quer dizer, você ter uma ideia, a Receita já emitiu 100 mil números de CPF, só no mês de dezembro. Dentro das maternidades, junto com o registro. Em qualquer cartório, você vai registrar o filho, já vai sair sem você pedir, sem nenhum acréscimo de despesa, gratuito, assim como o registro de nascimento, já vai ser o número do CPF. Fantástico, isso é um projeto fantástico. Nós estamos nos preparando porque tem um treinamento e nós estamos em fase de conclusão aqui em Belém. E vou dizer em primeira mão para você, a partir do dia 2 de janeiro nós já estaremos em Belém, já nessas maternidades e no cartório, já emitindo o CPF. E você que, por acaso, como é o seu caso, não tem ainda o seu CPF gravado na sua certidão de nascimento ou de casamento, quando for tirar a segunda via, nós já vamos incluir. Já vai incluir na certidão o número de nascimento ou de casamento CPF. Você fica com um documento com o seu número do registro de nascimento, independentemente ou do número do casamento, e lá o CPF. É um passo para o número 1. O registro civil torna a pessoa cidadã, quer dizer, torna uma pessoa livre. Sim. Sobre todos os aspectos. Você falou agora em retirada de segunda via. Eu li alguma coisa que em alguns estados, algumas capitais, já existe uma segunda via online. Nós fazemos também isso. A segunda via online é da seguinte maneira: você está registrado, digamos, em São Paulo, mas você está em Belém, você precisa da segunda via da sua certidão de nascimento. Você vai até o meu cartório e o requisito de lá, ela vem online, isso é natural, normal. E aí nós fazemos a impressão e a certificação digital. Ainda no Pará, não está sendo expedida, porque ainda não tem um selo digital. Digital. Nós temos o selo físico, e já pedimos, a associação nossa já pediu a Noreg ao Tribunal de Justiça para poder autorizar o selo digital. Só falta o selo digital, nós estamos prontos. Nós, online, a gente pode emitir, pode receber. Eu posso imprimir, mas não tem fé pública porque não tem o selo. Nós temos a certificação digital da assinatura, mas não tem um selo digital no Pará. O Tribunal de Justiça ainda não instituiu. Isso daqui a pouco deve ser uma realidade também aqui. Isso não tem como evitar. Bem, uma pergunta. Os cartórios é um serviço do Judiciário regulado pelo Tribunal de Justiça e assim por diante. Há reclamações, é natural, dos preços cobrados, as taxas cobradas nos cartórios. Reconhecer uma assinatura, pegar uma segunda via, assim por diante, né? Quem estabelece essas tarifas, essas taxas? Pois esse é o regimento de custo, é uma lei estadual. Essa lei estadual é que regulamenta essas custas. Agora, dessas custas do cartório, elas são lei, como eu disse para você, e o Tribunal de Justiça é o órgão que delegou o serviço do cartório. O cartório são os delegados do serviço. É uma iniciativa privada que opera, que trabalha. Era hereditário até a última Constituição, né, até 88, e de lá para cá é através do concurso público. Bem na verdade, Mauro, ela nunca foi hereditário. Tinha uma emenda na Constituição que permitia o escrevente mais antigo a requerer o cartório, e aí acabava ficando por mais tempo.
Agora, a Constituição é atual, né, essa que você falou, ela não permite mais isso. Ingresso é por concurso público. Agora, o regimento de custo é um regimento que cada estado tem uma lei, né? E algum percentual dessas taxas são repassadas para o Tribunal de Justiça? Sim, sim. Do que você paga em cartório, 10% é para o Fundo de Reparelhamento do Judiciário, vai para o Tribunal de Justiça. 2,5% para o Fundo do Registro Civil, que é para pagar justamente a gratuidade. Quer dizer, quando você faz um reconhecimento de assinatura, uma procuração, 10% disso vai ao Tribunal de Justiça. 2,5% vai para pagar o serviço do Registro Civil, que é o serviço da certidão de nascimento, do óbito gratuito que você recebe. Luiz, o seu cartório realizou há pouco tempo um casamento comunitário homoafetivo, o que é algo novo, diferente. Sim. E como é que foi essa experiência? Nós estamos desde 2013, mais precisamente 14 de maio de 2013, quando o CNJ baixou uma resolução determinando que os cartórios de registro civil fizessem no Brasil todo o casamento homoafetivo. É muito interessante, Mauro, porque se você for ver nos outros países, houveram leis específicas, inclusive polêmicas, com grandes discussões na sociedade, para a realização, estabelecimento... Inclusive nos Estados Unidos. Isso acontece a cada estado novo. Aqui no nosso vizinho, no Uruguai, foi uma polêmica imensa, a lei para que instituiu o casamento. E aqui a coisa passou meio, né? Foi tranquilo. Não há lei específica. O que aconteceu que já existia no Código Civil, a união estável entre pessoas de sexo diferente. Em 2011, o STF reconheceu que poderia ter também a união estável com pessoas do mesmo sexo, que essa célula na sociedade já existia, claro. Ele reconheceu. É o Estado apenas reconhecendo. Reconhecendo. E aí, o próprio Código Civil, ele diz que pode transformar a união estável em casamento civil. Você vive em união estável reconhecidamente, com escritura pública, você pode chegar no cartório de registro civil e pedir para transformar isso em casamento civil. Luiz, qual tem sido a demanda desse tipo de casamento no Pará? Olha, no Pará, eu vou lhe falar uma coisa. Hoje nós temos uma demanda de atendimento já durante o 2013 para cá, quer dizer, curso de 2 anos e meio, mais de 300 casamentos já realizados no estado do Pará. A maioria, evidentemente, vem em Belém. A maior concentração. E creio que a maioria de forma simples, chega no cartório naquela hora, lá queremos realizar o contrato e assim por... Quanto ao casamento, sem nenhuma burocracia. Você precisa ter os documentos necessários para a habilitação. Que já saem com a certidão na mão? Não pode, porque a habilitação apresenta-se a certidão. Há uma demanda de tempo necessária. Nós precisamos publicar isso para poder... E mandar para o Ministério Público? Primeiro a gente publica no Diário de Justiça ou no Jornal de Circulação o prazo legal para poder ter a contestações, se caso possa, porventura, haver. E depois a gente abre vista ao Ministério Público e está pronto para a celebração do casamento, sem menor burocracia. É somente o prazo de lei mesmo. Bem, já houve o primeiro comunitário, já há demanda para um segundo e assim por diante? Sim, há muita procura. Eu vou lhe falar que 10% dos casamentos hoje são justamente um casamento homoafetivo. Então, enquanto nós fazemos 10 de pessoas de sexo diferentes, fazemos de pessoas do mesmo sexo. Como é que funciona também em nível de cartório o contrato de relação estável e o contrato pré-nupcial, coisa que também está muito em voga? Deixa eu lhe dizer, são coisas diferentes. O contrato de união estável é quando a pessoa vive e quer reconhecer aquela situação de união estável, não quer casar por algum motivo. Ele vai ao cartório de notas e faz uma escritura pública de união estável. E essa escritura não vai exigir aqueles documentos necessários para um casamento comum, né? Não, ele exige o documento de identificação. Identificação individual. Não precisa passar pelo processo de proclama. De nada, nem se a pessoa é casada, não é, é viúva, não interessa. Não tem impedimento para isso. Fazer a escritura é um ato declaratório, põe as cláusulas que quer, com uma união estável com separação, com comunhão total. E ela tem quase todos os mesmos direitos do casamento civil. Quase todos, a união estável. E depois dessa união estável pode fazer a conversão. E a união estável é considerada a partir de que tempo dessa união?
Não tem um período? Não tem um período, basta que a pessoa vá no cartório e faça a escritura. Agora, a segunda pergunta que você fez, o pacto antinupcial, isso é outra história. É quando a pessoa vai casar e quer um regime de casamento diferenciado, como, por exemplo, ele quer uma separação total de bens, ou quer uma comunhão total de bens, ele precisa primeiro ir no cartório de notas fazer a escritura pública de pacto antinupcial. E depois vai no cartório de registro civil comigo, que é para que eu possa fazer a habilitação do casamento civil. Essa que é a diferença, mas é sem burocracia. Hoje até o divórcio também não precisa mais da intervenção judicial. Nem de advogado, né? Vai direto no cartório? Não precisa do advogado. Há essa polêmica muito grande, mas me parece que não tinha sido liberado. Não precisa de advogado ou defensor, que é o caso do advogado gratuito, né? Ele precisa ser acompanhado de advogado, pode ser um advogado para os dois, não há problema, quando aí vai ao cartório, ao consenso, se faz a escritura, em poucas horas sai do cartório já divorciado. É muito prático, muito célere e desafoga o judiciário. Realmente passou a atribuição só para os cartórios. O processo jurídico do divórcio é muito mais rápido do que do casamento, né? Porque o casamento precisa, evidentemente, o tempo da proclama e ainda... O divórcio não precisa nada disso, não precisa de testemunha, de nada. Não precisa, basta o advogado e os dois estando de comum acordo, não tendo filho menor, está resolvido. Agora, quando tem filho menor, aí complica tudo. Aí precisa via judicial. É o caso diferente, quando não há consenso e quando também tem filhos menores, aí nesse caso... Luiz, o que está se vendo nas grandes cidades, Belém já está inclusa, a dificuldade de conseguir agenda nas igrejas para casar, de um modo geral, a dificuldade de conseguir juiz e assim por diante. E muita gente está optando em fazer cerimônias de casamento particulares, em locais fora de igreja, e apenas com a participação do cartório. Isso tem sido muito comum, né? Mauro, isso não é só comum, como é moderno. No mundo atual, você imagina a logística e o custo de você preparar a igreja, a cerimônia na igreja. E depois você, além disso que você está falando, depois se locomover para o salão de recepção para fazer. Isso é custo, a logística de transporte. Hoje se faz num local só. E aí se faz o casamento civil, a celebração civil, com glamour, com todas as pompas necessárias. Isso é o Brasil todo. Aqui em Belém, nós estamos, você tem uma ideia, com a agenda completamente lotada, o nosso cartório no mês de dezembro e no mês de janeiro. Para todos os fins de semana, começando desde a quinta-feira. Inclusive até no domingo de manhã a gente tem tido casamento fora. É muito mais moderno, é muito mais prático. E tem um fator aí determinante disso tudo. Com o advento do casamento homoafetivo, evidentemente que dentro das igrejas o que prevalece é o estatuto da igreja. O Estado não tem, o Estado não tem interferência sobre isso. Mas quando um religioso qualquer, ou padre ou pastor, sai da igreja para fazer um casamento religioso fora da igreja, hétero, ou seja, de pessoas de sexo diferente... Ele tem que ter autorização do bispo. O bispo agora proibiu, e algumas igrejas também proibiram. Porque se ele faz um casamento fora da igreja, de pessoas de sexo diferente, um casamento homoafetivo ele não pode se negar. A pessoa pede um mandado de segurança e eles são obrigados a fazer. Aí sim, a igreja proibiu eles saírem de fazer o casamento fora. Então, padre e pastor não pode mais realizar casamento fora das igrejas. Sob pena de fazerem também de ser até excomungado. Que eles vão vão ser obrigados a fazer contrariando os preceitos da doutrina religiosa da qual eles estão submetidos. Então, quer dizer, aumentou muito o casamento. Aí as pessoas imaginam, bem, mas tem que ter a necessidade de um juiz de paz para realizar o casamento. Quer dizer, isso não é mais necessário. O cartório resolve isso. O cartório tem um juiz, ou vai juiz tolgado, ou o cartório pede a nomeação do juiz de paz, do próprio cartório, e para poder realizar o casamento. Você falou com pompa e circunstância, você tem uma equipe treinada para fazer o cerimonial do casamento? Nós temos toda essa estrutura. E também realizamos no nosso cartório, dentro de um programa que nós temos, Direito de Ser Feliz, o cartório fecha nesse dia só para aquele casal, e fazemos com todos os direitos, porque é um momento especialíssimo da vida da pessoa, evidentemente, e isso é uma necessidade mesmo,
e o cartório atende essa necessidade, está na vanguarda disso aqui no Pará. Nós somos, por enquanto, o único que atendemos dessa maneira, e eu acho que a tendência maior é essa. Como eu lhe falei, tem 2 grandes motivos para o casamento civil hoje estar presente em quase todos esses casamentos, e eu lhe asseguro, em 90% dos casamentos. Primeiro, esse fator que eu lhe falei. O segundo é a logística. Hoje você preparar uma igreja toda é um custo muito adicional que você pode suprimir isso. E outra logística de saída. As principais igrejas de Belém abrem a agenda 2 anos de antecedência e tem fila no dia que abrem. Pronto. Quer dizer, não há espaço, não há... Você pega um espaço desse de eventos da nossa cidade, esses espaços grandiosos, você também tem dificuldade de conseguir agenda. E você faz tudo lá, sem precisar mais sair. Um casamento aí, que eu fui um dia desse, você sai de uma igreja, está chovendo, para pegar o carro, e tem igreja que você não para mais o carro na porta, como é o caso ali da Basílica de Nazaré. Você tem que atravessar ali aquele pedaço da praça, para poder se deslocar para o local da cerimônia, né? da recepção. Uma questão logística, que ficaria tudo muito mais... É mais moderno, é mais prático isso no eixo... O casamento dentro da igreja, o cartório também está presente? Está presente diretamente, porque o casamento religioso, ele precisa ser habilitado no cartório... E tem um representante do cartório lá no momento, que recolhe aquelas assinaturas? Não. A igreja repassa depois para o cartório. O código civil é muito interessante. O casamento precisa do ato solene da celebração. Ou o juiz faz, ou o religioso faz. Então nós preparamos tudo, entregamos para a igreja faz a parte solene, que é a religiosa, emite a certidão depois daquela assinatura dos noivos, e nós registramos no nosso livro para expedir a certidão de nascimento. De casamento, perdão. Então, quer dizer, é mais burocrático, demora mais. E se você levar o cartório para fazer no seu evento, aí eu não estou fazendo propaganda, estou falando a praticidade. Você já recebe no ato do casamento a certidão do casamento. Você já sai com a certidão de casamento lá do local do casamento. Bem, o registro de óbito tem um prazo depois da morte? Olha, para ocorrer o sepultamento, nós emitimos uma guia de sepultamento. Não pode sepultar sem ela. A pessoa, mas está naquele momento de comoção, com algumas dificuldades, ele tem que recorrer ao cartório para pegar essa guia? Não, ou a própria funerária já emite? Eles dão praticamente uma autorização escrita à funerária, a funerária vai ao cartório, a funerária não emite, ela vai ao cartório e o cartório emite. E quando ocorre em final de semana, o cartório é fechado? O cartório tem plantão. Plantão, nós temos funcionário que fica sobre aviso. Então todo sepultamento já passou pela necessidade de ter a certidão de óbito? A certidão, o registro de óbito. O registro. Nós emitimos uma guia, depois a família durante a semana vai ao cartório para fazer o registro do óbito. Que também é grátis. Que também é grátis, e receber a certidão, não paga absolutamente nada por isso. Luiziel, muito obrigado por essa aula, por todas essas informações que são extremamente importantes. Você sabe que não é muito fácil, é um assunto assim meio que pega todos em momentos emocionais, né? Então... O direito notarial de registros públicos, infelizmente, eu tenho sempre comentado isso nas universidades, não só no estado do Pará, mas no nosso país de maneira geral, ele não é assim batido e cobrado e especificado, né? Que deveria ter uma cadeira. Eu acho que é uma cadeira que poderia ser até opcional, mas deveria ter essa cadeira para que aqueles que quisessem, os estudiosos do direito, se dedicar mais profundamente a essa parte do direito. Eu achei importantíssimo, um direito registral é interessantíssimo. Sim, e de extrema utilidade pública, porque na hora do pega para capar, cadê a certidão? Pois é, às vezes não conhece o mecanismo, não conhece como funciona e tem as dificuldades inerentes. Muito obrigado pela entrevista e feliz ano novo para você. Muito obrigado, o prazer foi meu por estar aqui com você mais uma vez para poder prestar esses esclarecimentos à nossa sociedade quanto ao cartório de registro civil. Ok, obrigado. Obrigado pela sua companhia, feliz 2016, estaremos de volta na próxima semana no mesmo horário. Tchau.